Então, bom dia a todos. Namastê, Hare Krishna. Vamos às reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyana Timirandasya Gyana Jana Salakaya. Chaksurumilitayena Tajmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. Vou ler o canto 1, capítulo 2, a entrada do Senhor Krishna em Dwaraka. Verso 3. Os cidadãos de Dwaraka, tendo ouvido aquele som que ameaça o medo personificado no mundo material, começaram a correr depressa ao seu encontro, simplesmente por ter uma audiência há muito desejada com o Senhor, que é o protetor de todos os devotos. Verso 4 a 5. Os cidadãos chegaram diante do Senhor Krishna com seus respectivos presentes, oferecendo-os à pessoa plenamente satisfeita e autossuficiente, que, por sua própria potência, mantém incessantemente a todos. Esses presentes eram como o sol, era como a oferenda, uma lamparina ao sol. Mesmo assim, os cidadãos começaram a falar em linguagem estática para receber o Senhor, assim como um pupilo recebe seu pai e guardião. Repetindo o verso 3. Os cidadãos de Dwaraka, tendo ouvido aquele som que ameaça o medo personificado no mundo material, começaram a correr depressa ao seu encontro, simplesmente por ter uma audiência há muito desejada com o Senhor, que é o protetor de todos os devotos. Verso 4 a 5. Os cidadãos chegaram diante do Senhor Krishna com seus respectivos presentes, oferecendo-os à pessoa plenamente satisfeita e autossuficiente, que, por sua própria potência, mantém incessantemente a todos. Esses presentes eram como a oferenda de uma lamparina ao sol. Mesmo assim, os cidadãos começaram a falar em linguagem estática para receber o Senhor, assim como um pupilo recebe seu pai e guardião. Hare Krishna, gratidão pela oportunidade. Bom dia, Namastê, Hare Krishna. Obrigado, Vera, obrigado, Tulasi, pelo sadhana. Eu vou ler o sânscrito, mas não precisa pôr, tá, Tulasi? Verso 3. Tamu pasrutyani nadam jagadbhaya bhayabhavam pratyudyayu praja sarva bhatri darshanat lalasam. Versos 4 e 5. Tatro panita bala yoraverdipam ivadrita admaramam punakamam nijala bena nityada prityutfula mukha prochur harsha gadgadaya gira pitaram sarvasuridam abhitaram ivarbakam. Então, eu vou fazer as reverências para os mestres. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, nesta manifestação assim chamada material, cheia de ignorância sobre a meta suprema da existência, o mestre espiritual cheio de compaixão pelas almas condicionadas, abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento védico. A tal mestre espiritual ofereço minhas respeitosas reverências. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me, Hare Krishna. Então, estamos no começo desse novo capítulo, o Senhor entrando em Dwaraka. Olha que incrível, parece uma história de conto de fadas, como está descrito aqui, né? Os cidadãos de Dwaraka
tendo ouvido aquele som. Eles todos, tipo, eles tinham tanta admiração por essa pessoa, Krishna. Aí eles correram, traziam presentes, né? E esses presentes eram como uma oferenda de uma lamparina ao sol, porque, tipo, o sol não precisa de lamparinas, mas é como uma criancinha oferecendo um presente. Ela ganhou a mesada do pai e vai lá e compra um presentinho para o pai, né? E o pai, ele não precisa, ele sabe que é o dinheiro que ele deu para a criança, mas por um gesto de amor, pela inocência, pela ingenuidade dela, traz tanto prazer ao coração desse pai, né, ou dessa mãe. Essa é uma época, há 5.000 anos atrás, uma região onde os habitantes desse lugar eram extremamente evoluídos espiritualmente. Eles tinham uma grande... Eles já eram conscientes de Krishna, na verdade, né? Eram seres extremamente piedosos, muito, muito evoluídos. Eles viviam uma vida baseada no modo da virtude, da bondade, sattva guna. Eles se alimentavam de alimentos de não violência. Eles tinham uma consciência elevada, sabendo e entendendo qual é a meta da vida humana, que não é só viver como animais nas funções básicas de comer, dormir, se reproduzir, se defender e se divertir. Então, era uma época muito abençoada, sobretudo nessa região, né? Essa região era o norte da Índia, quer dizer, na época se chamava Bharatvarsha, o que chamamos de Índia atualmente, que era também, cobria outras partes, Afeganistão, Paquistão, sudeste da Ásia. Mas hoje em dia não é a mesma situação, né? Nós estamos em plena era de Kali, que é uma era onde domina o materialismo, quer dizer que a espiritualidade se perde cada vez mais, e nós vemos isso com os jovens atualmente, que vivem totalmente absortos nos jogos de computador, nas redes sociais, totalmente perdidos, desesperados, indo para drogas cada vez mais, muito suicídio. Então, esse conhecimento, para poder chegar ao nível de... Primeiro que cada vez mais as pessoas não acreditam em Deus, que é algo normal quando você vê a degradação, né? A degradação da igreja, né? Das religiões, dos líderes religiosos, sobretudo, né? E do que é apresentado no mundo como solução. Os jovens inteligentes, eles não aderem mais, né? A essas escrituras antigas meio que cristalizadas, né? Então, esse conhecimento védico, ele é uma alternativa para pessoas inteligentes, para poder entender a pessoa suprema. Não é algo fácil, né? Com inteligência, colocando a piedade de lado, né? Então, é necessário ter cultivar esse conhecimento do ABC, sabe? E não é difícil, realmente. Como nós apresentamos aqui na SEVA o Tratado do Teorema dos Sonhos, que parece uma palavra muito sofisticada, mas, na verdade, é um conhecimento que ele é estudado de forma sistemática, com uma ajuda, né? Com orientação, você começa a compreender a diferença entre o que é o corpo, o que é a alma, né? O que é o corpo, como ele é formado, esse personagem, como é formado esse mundo assim chamado material, essa manifestação, e quem é realmente a pessoa suprema. É extremamente importante você ter uma compreensão mais racional, sabe? Sair do lado da piedade. Deus é bom, Deus é amor. Isso daí, quando você vê o mundo como ele é hoje em dia, então, um jovem lúcido, inteligente, ele fala, mas que Deus? Deus não existe. Né? Como os ateus dizem, Deus não existe. E eles têm razão, né? Então, a gente tem que apresentar uma solução, uma alternativa inteligente.
e tem que começar de você mesma. Então, se você se interessar por esses conhecimentos, que eles são adaptados a qualquer nível de inteligência, né? É como a matemática, você começa pelo 1 mais 1 é 2, né? Aritmética, álgebra, e pouco a pouco você vai avançando. E se você acha que você não é inteligente, está certo, mas você pode se tornar inteligente. Não inteligente que não é inteligente, mas o cérebro, né? O lado racional, tudo é possível para todo mundo. Assim como, por exemplo, conduzir um carro, né, parece um bicho de 7 cabeças para certas pessoas, mas com o passo a passo que é dado nas autoescolas, com professores, orientadores com compaixão, com paciência, você acaba aprendendo a conduzir, a dirigir o carro e, com prática, você acaba sendo um bom motorista. Então, é a mesma coisa. Não se amedronte, não se fique, assim, impressionadas por esse conhecimento védico que parece tão sofisticado. Sim, ele é sofisticado. E esse mundo não é sofisticado? Extremamente complexo e sofisticado. Então, a gente precisa apresentar um conhecimento que corresponde com a complexidade desta manifestação. Mas quando você entende as engrenagens, quando você começa se você fizer um esforço inicial, né? A gente tem que fazer um esforço inicial, se forçar um pouquinho para tentar entender. Mas uma vez que começa né, as rodas começam a girar, no começo, lembra aquelas locomotivas antigas que era e aí vai, né? No começo é difícil, ela vai assim, né, se desenferrujando, mas depois, quando você tem o quadro completo na cabeça, é algo simples. Você entende como tudo funciona, né, nesse cosmos, nessa criação, é algo assim fascinante. E quando você entende, você dá uma paz tão grande e você consegue apresentar para outras pessoas que estão perdidas, que estão ansiosas, né, com crise existencial, pode ser um amigo, pode ser alguém da família, um sobrinho, pode ser um vizinho, sabe? Você tem que tentar entender esses conhecimentos para além do lado sentimental, piedoso. Você tem que entender, porque vai te ajudar primeiro para você enormemente. Você vai sair, né, desse lado assim mais religioso, entre aspas, e ter uma compreensão racional. E para poder passar para outro de uma forma simples, né? Não precisa ser assim como para Buddhavananda, ele é uma cabeça assim genial, né? É um pouco um gênio, né? E ele tem um cérebro assim muito complexo, mas você não precisa ser assim. Eu não sou assim. E eu estou aprendendo e eu consigo passar um pouquinho. E você também pode, qualquer uma de vocês, né? Como qualquer uma de nós. Quando você entendeu a beleza desse conhecimento e como ele é fundamental, importante para outras pessoas nesse mundo, você acaba encontrando um jeito, sabe, de dar uma gotinha para seu amigo, para alguém da família, para o cara que vai consertar o seu carro, sei lá, né? Todo mundo está em busca de entender o porquê da vida, porque, né? Por que estou sofrendo? Deus existe. São coisas que não é de universitário, tá na mente, no coração de cada ser, sabe? Então é muito importante se você pudesse aprofundar um pouquinho nos estudos e quando você tem um desejo sincero, né, a vida, Deus no coração, Paramatma, ele vai te dar a pessoa certa para te guiar, para te ajudar a poder entender e assimilar essa compreensão, esse conhecimento e poder passá-la aos outros, né? Essa é a melhor forma de você poder evoluir. Como se diz, a gente aprende ensinando e você se realiza ajudando os outros, né, a saírem da ignorância, do sofrimento. Porque, como se diz, a maior fonte de sofrimento é a ignorância. E quando você adquire conhecimento, você começa a realizar, sair da escuridão,
Mesmo o dinheiro, problemas de saúde, problemas de relacionamento, tudo fica mais ameno, fica mais fácil, por causa do conhecimento de fundo, né? Então, você acende a luz, e aí você começa a ver tudo que tem no quarto, você começa a poder arrumar o armário, a cama, varrer, mas precisa primeiro sair da escuridão, acender a luz, né? Esse é o primeiro passo. Então, acenda a luz para você e depois tenta começar a acender a luz aí em volta de você. E a vida vai ficar mais fácil e mais feliz para todo mundo. Vamos acender a luzinha para nós, para os outros em volta. Eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela associação e a participação de vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.